Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós estamos numa série chamada Fundamentos, ensinando quais são os fundamentos da fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre a igreja e a consagração do crente, do cristão, daqueles que realmente levam Deus a sério. E nós estamos baseados em 1 Pedro 1,13, onde a palavra de Deus nos ensina o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então nós já falamos no último vídeo sobre a justificação, a glorificação e falamos sobre a santificação. Agora nós vamos falar sobre a consagração do crente e a igreja do Senhor. Que relação tem o crente com a igreja, o crente, o cristão diante de Deus? O que Deus espera dele? É o que, claro, ficou nítido aqui em 1 Pedro 1, de 13 a 16, ou seja, a santidade na vida do crente. Então, o que nós podemos falar sobre a consagração, a separação do crente com relação ao pecado e a santificação do crente diante do Senhor? Nós, como cristãos, ensinamos que a separação do pecado é claramente exigida ao longo do Antigo e do Novo Testamento, e que as Escrituras Sagradas indicam claramente que nos últimos dias haveria apostasia, mundanismo, que se multiplicaria, o que a gente chama de secularismo, relativismo, vários ismos aí que têm se infiltrado dentro da igreja e gerado uma série de apostasia, que é abandono da fé, e pessoas que realmente têm se encharcado no lodo do pecado e da imundícia. Então, a Bíblia Sagrada fala isso em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, de espíritos enganadores que se infiltrariam dentro da igreja, no meio dos eleitos, e corromperia corações, vidas, desviando-os da fé. Nós vemos também isso em 2 Coríntios 6, 14, até 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 1, sobre tudo isso que nós estamos falando, apostasia e mundanismo se multiplicando, tanto fora, no mundo secular, no cosmos, guiado por Satanás, governado pelo inimigo, mas também se multiplicando até, infelizmente, na vida de muitos crentes. O que os cristãos ensinam é que um sinal de gratidão profunda pela graça imerecida que Deus nos concedeu, e porque o nosso Deus glorioso é inteiramente digno de nossa consagração plena, todos nós, os salvos, devemos viver de maneira a demonstrar um amor devoto a Deus, a fim de não trazermos vergonha, opróbrio, escândalo sobre o nosso Senhor e Salvador e sobre aqueles que estão se aproximando da fé cristã. Nós também, como crentes, ensinamos, como cristãos, também a ordem divina para nos mantermos separados de toda associação com apostasia religiosa, ou seja, o abandono da fé, e também com práticas mundanas e pecaminosas que em todo momento Satanás tenta de alguma maneira infiltrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e no seio da igreja do Senhor. É o que nós vemos em Romanos 12, de 1 a 2, 1 Coríntios 5, de 9 a 13, 2 Coríntios 6, 14, como eu já falei, 1 João 2, de 15 a 17, e 2 João 9, 11, fala sobre isso, que eu e você, nós temos que nos manter separados de toda associação com o abandono da fé, apostasia, e também com práticas mundanas e pecaminosas. Nós cristãos ensinamos também que, como cristãos, devemos ser separados para o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo afirma em 2 Tessalonicenses 1, 11 ao versículo 12. E Hebreus 12, de 1 a 2 também. E também, como crentes, nós afirmamos que a vida cristã é uma vida de justiça obediente, demonstrada por uma atitude
de bem-aventurança, é o que nós aprendemos nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. E também por uma busca contínua de santidade, como nós já falamos no vídeo anterior. A santidade ao mesmo tempo que ela é uma posição diante de Deus, a santidade como estilo de vida, ela é progressiva, crescente, deve ser crescente na vida do cristão. É o que nós vemos em Romanos 12, de 1 a 2, 2 Coríntios 7, 1, Hebreus 12, 14, Tito 2, de 11 a 14 e 1 João 3, de 1 a 10. E a igreja? Como é que Deus vê a igreja e que relação a igreja tem com os crentes consagrados, separados, santificados diante do Senhor? Nós, como cristãos, ensinamos que todos aqueles que creem em Jesus Cristo são inseridos imediatamente pelo Espírito Santo em um só corpo espiritual, o corpo de Cristo, a igreja, a noiva de Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Efésios 5, 23 a 32 também fala sobre essa noiva adornada, separada, da qual Cristo é o cabeça, o líder supremo, a autoridade plena, suprema, o cabeça, o líder da igreja é Jesus Cristo. Não é nenhum homem, seja bispo, apóstolo, pastor, presbítero. Cristo é o cabeça da sua igreja, é o que nós vemos em Efésios 1, 22, Efésios 4, 15 e Colossenses 1, 18. Nós, como cristãos, ensinamos também que a igreja é o corpo de Cristo, e essa igreja teve início no dia de Pentecostes. Atos 2, 1 a 21 fala sobre isso, e essa igreja que se iniciou no Pentecostes se completará na vinda de Cristo para buscar o seu povo nesse dia glorioso chamado arrebatamento da igreja. É o que nós aprendemos em 1 Coríntios 15, de 51 a 52, e é o que Paulo também fala lá no final de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Então, é isso que a Bíblia fala sobre a igreja. Nós, como cristãos, também ensinamos que a igreja é, portanto, um organismo espiritual, singular, concebido por Cristo, constituído por todos os cristãos, nascidos de novo, na presente era. É o que Paulo afirma em Efésios 2, 11 até Efésios 3, 6. A igreja também é distinta de Israel, conforme Paulo nos relata em 1 Coríntios 10, 32. É aquele mistério não revelado até a presente era, conforme Paulo nos ensina em Efésios 3, 1 até o versículo 6 e também Efésios 5, 32. Nós, como cristãos, ensinamos que a formação e a continuidade de igrejas locais são ensinadas de modo claro e definido nas Escrituras através do Novo Testamento. O Novo Testamento relata como é que surgiram essas primeiras comunidades que se perpetuam até hoje espalhadas pelo mundo. É o que Paulo nos ensina em Atos 14, 23, versículo 27, Atos 20, 17, Gálatas 1, 2, Filipenses 1, 1, 1 Tessalonicenses 1, 1, 2 Tessalonicenses 1, 1. Ou seja, nós aprendemos ali que os membros desse corpo bíblico, dessas comunidades de fé, são orientados a se reunirem em diversas congregações locais. É o que afirma a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 11, 18 a 20 e Hebreus 10, 25. Nós, como cristãos, também ensinamos que a única autoridade suprema da igreja é Cristo Jesus, o nosso Senhor, em Efésios 1, 22 e Colossenses 1, 18, Paulo afirma isso. E que a liderança, ou seja, os dons também, a ordem da igreja, a disciplina e o culto eclesiástico foram instituídos por sua soberania, pela soberania de Cristo, de acordo com as instruções que nós recebemos como cristãos através das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Ou seja, os oficiais biblicamente nomeados que servem na igreja em sujeição a Cristo e sobre a congregação são chamados na Bíblia de presbíteros, que também recebem a designação de bispos, pastores ou pastores mestres, conforme nós aprendemos em Atos 20, 28 e Efésios 4, 11 fala aqui dos 5 ministérios da igreja. Também diáconos é um outro título que a Bíblia ensina, sendo que ambos, tanto pastores quanto diáconos, ou presbíteros e diáconos, ambos devem possuir os requisitos bíblicos, o perfil bíblico relatado por Paulo em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, e Tito 1, de 5 a 9, e 1 Pedro 5, de 1 a 5.
Aqui tem os requisitos bíblicos para que você realmente possa exercer uma liderança influente, espiritual, genuína diante do rebanho. Nós também ensinamos como cristãos que esses líderes dirigem ou governam a igreja na condição de servos de Cristo. É o que Paulo afirma em 1 Timóteo 5, 17 a 22. E eles possuem uma autoridade dada por Deus, através da sua conexão com Cristo, para conduzir as congregações de acordo com a vontade do Senhor. E a congregação deve, portanto, sujeitar-se à liderança deles em amor, com graça, respeitando essa cadeia de autoridade, conforme Hebreus 13, 7 e também no versículo 17, e Romanos 13 também fala sobre esse princípio de autoridade instituído por Deus. Nós também ensinamos a importância do discipulado na igreja, no um a um, uns aos outros. Também nós ensinamos como cristãos a prestação de contas mútua, ou seja, uns aos outros, de todos os cristãos. Nós também ensinamos como igreja a necessidade de disciplina para membros em pecado da congregação, de acordo com os padrões deixados nas Escrituras Sagradas. Mateus 18 fala sobre isso, de 15 a 22, Atos 5, de 1 a 11, 1 Coríntios 5, de 1 a 13, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, e 1 Timóteo 1, de 19 a 20, e Tito 1, de 10 a 16, fala sobre a disciplina na igreja. A igreja também ensina a autonomia da igreja local, ou seja, cada igreja local, cada comunidade é livre de toda autoridade ou controle externo, com o direito de governar a si mesma sem interferência de nenhuma hierarquia de indivíduos ou organizações externas. É o que nos ensina Tito de 1 a 5. Ou seja, ensinamos também que é bíblico que as verdadeiras igrejas cooperem umas com as outras na tarefa de proclamar e propagar a fé bíblica. E por meio de seus pastores e de sua interpretação e aplicação das Escrituras, as igrejas locais devem ter autonomia total para decidir quanto ao grau e aos métodos de cooperação de umas com as outras. É o que afirma Atos 15, de 19 a 31, 1 Coríntios 5, de 4 a 7, e versículo 13 também, e 1 Pedro 5, de 1 a 4. Nós também, como cristãos, ensinamos que o propósito da igreja é glorificar a Deus. É o que ensina Paulo em Efésios 3, 21. Também o propósito da igreja é edificação na fé. Edificarmos um ao outro na fé. É o que diz Paulo em Efésios 4, de 13 a 16. Também instruirmos uns aos outros na palavra. É o que diz 2 Timóteo 2, 2, e versículo 15. E 2 Timóteo 3, de 16 a 17. O propósito da igreja também é a comunhão dos santos. Atos 2, 47, 1 João 1, 3. Também outro dos propósitos da igreja são a observância dos preceitos divinos. É o que nos ensina Lucas 22, 19, Atos 2, 38 a 42. E também, por último, um dos propósitos da igreja para glorificar a Deus é a propagação do evangelho em todo o mundo. É o que nos ensina Mateus 28, 19 e Atos 1, 8. Em Jerusalém, em Samaria e até os confins do mundo. Ensinamos também o chamado de todos os santos, como crentes, para o serviço na igreja. Então, cada crente tem um dom, um talento, que pode servir o corpo de Cristo, a igreja local, conforme 1 Coríntios 15, 58, Efésios 4, 12 e Apocalipse 22, 12. Nós também ensinamos, como cristãos, a necessidade de a igreja cooperar com Deus na realização dos propósitos divinos no mundo. Para esse fim, Deus confere à igreja dons espirituais. Primeiro, provê homens escolhidos com a finalidade de preparar os santos para o trabalho no ministério. É o que nós aprendemos em Efésios 4, de 7 a 12. E também dá aptidões espirituais singulares e específicas para cada membro do corpo de Cristo, para a bênção de toda a comunidade local. É o que nos ensina Romanos 12, de 5 a 8, 1 Coríntios 12, de 4 a 31 e 1 Pedro 4, de 10 a 11. Nós, como cristãos, também ensinamos a existência de dois tipos de dons na igreja primitiva. Dons miraculosos, de revelação e cura, concedidos ali, na era apostólica principalmente, mas até hoje, com o propósito de confirmar a autenticidade da mensagem apostólica que se perpetua até hoje através da igreja local. E também dons concedidos aos cristãos
para a edificação mútua uns aos outros, com a revelação do Novo Testamento completa para nós hoje, através do cânon bíblico fechado das Escrituras. A Bíblia então se torna, para mim e para você, a única prova de autenticidade da mensagem de um homem, e os dons de natureza miraculosa que servem para a confirmação, continuam atuando e operando hoje, nos ensinando com relação aos mistérios de Deus, ao coração de Deus e à vontade de Deus para nós. Então, é claro, temos que ter bastante cuidado. Os dons miraculosos também podem ser falsificados, imitados por Satanás para enganar até os fiéis, os eleitos, conforme Mateus 24, a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam enganadores, falsos profetas. Os únicos dons também, e vários dons que estão ativos hoje, servem também como instrumento de edificação da igreja, conforme Romanos 12, de 6 a 8. Nós também ensinamos que ninguém pode se achar ali com dom de cura melhor do que alguém, ou com dom de profecia. Pelo contrário, nós temos que buscar a vontade perfeita de Deus, nós temos que orar com fé pelos enfermos, pelos aflitos, conforme nos ensina Tiago 5, de 3 a 16, e 1 João 5, 14 a 15. Nós também ensinamos como igreja 2 sacramentos que foram confiados à igreja local, que é o batismo e a ceia do Senhor. O batismo cristão por imersão, Atos 8, 36 a 39. Ele é belo, solene, testemunho do cristão, que demonstra sua fé no Salvador crucificado, sepultado, ressurreto, e representa sua união com o Senhor na morte para o pecado e na ressurreição para uma nova vida com Ele, conforme Romanos 6, de 1 a 11. Também é um sinal de comunhão e de identificação com o corpo visível de Cristo, que é a igreja local que você está participando, conforme Atos 2, 41 e 42. Nós ensinamos que a ceia do Senhor também é um memorial de proclamação da morte e da volta de Jesus, e deve ser sempre antecedida com um autoexame de cada um de nós, conforme Paulo ensina em 1 Coríntios 11, 23 a 32. Ensinamos também como cristão que, apesar de os elementos apenas representarem o sangue e o corpo de Cristo, o Senhor ressurreto está presente ali na ceia do Senhor, de maneira singular, através do seu Espírito, gerando comunhão, santificando, purificando o seu povo, segundo a sua graça e misericórdia. É o que nós aprendemos em 1 Coríntios 10, 16. Amém? Então, aqui nós aprendemos sobre consagração, separação, santificação e o que é a igreja, seus ritos, suas necessidades, seu propósito, que é glorificar a Deus e exaltar esse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe. Eu te desafio não só a ir a uma igreja local sadia, bíblica, abençoada, mas também ser uma bênção na sua igreja local. Não é só ir na igreja, mas que você seja igreja. Porque lembre-se, igreja não é prédio, não é denominação, não é placa, igreja não é religião, igrejas são pessoas comprometidas com o coração de Deus, que levam Deus a sério e que vivem o estilo de vida de Jesus de uns aos outros, tá bom? Comunhão, koinonia, é isso que Deus preparou para nós. Então faça seus comentários abaixo, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, siga-nos nas redes sociais, dá um joinha aí, aperta no sininho para nos seguir e nos siga no Instagram, @PRGio, PRGIO. Um abraço, beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém.